Viu como é que é rapidinho? É só o tempo mesmo para uma aguinha e voltar logo. Esse é o Oriente. Hoje nós estamos falando sobre o poder da palavra. O doutor Ivan estava aqui dando sugestões para o programa passar ter 5 horas, mas não vai ser possível dessa vez, entendeu? Então a gente vai continuando. Ô, Lúcia, diz para nós, o Instituto fala, a indicação do Instituto, quando a gente colocou tudo isso aqui, eu estava pensando no bloco anterior, bom, as pessoas podiam querer um socorro na sua maneira. Nossa, eu preciso pegar o significado das palavras, eu preciso entender melhor isso. O Instituto, ele atende de maneira genérica, qualquer situação, ou é específico para a vida profissional das pessoas? Não, lá no trabalho de vocês. Lá no Instituto nós temos um programa, um treinamento de comunicação pessoal. São 4 módulos, uma coisa muito interessante, porque eles não têm, assim, você não começa no primeiro e vai até o último. Você faz os 4 módulos e eles são complementares. E nesses módulos são tratados vários temas interessantíssimos para quem quer melhorar a sua comunicação. É claro que a maior parte das pessoas que hoje sentem a dificuldade, elas sentem por uma questão profissional, às vezes por uma exigência profissional. Mas eu já tive lá muitas mães de família, eu tive também muitos profissionais que, ao conhecer o tema, ao começar a se desenvolver, lembrou-se da esposa, lembrou-se dos filhos, com toques, agora eu vou passar a pensar dessa forma. Então, falar de comunicação é muito abrangente, não tem como você falar somente para um foco. É claro, nós temos alguns treinamentos bem específicos, como técnicas de apresentação, para quem faz apresentações, comunicação para vendas, para quem faz vendas, mas isso só para grupos fechados, uma coisa mais dentro da empresa, não é? Porque dentro disso, falar melhor pode impulsionar a sua carreira profissional e isso dá a sugestão que é sempre no lado profissional. Então, de maneira genérica também para quem, até para uma mãe que possa estar ouvindo, que queira se comunicar melhor, pessoas que se sentem, como o doutor Ivan falava, da pessoa tímida, a pessoa que se sente inibida, retraída, calada, que às vezes não consegue um bom relacionamento, amigos, enfim, para tudo isso o treinamento pode auxiliar, pode ajudar. Assim, muito o leque da pessoa. Isso. E ela já depois, então tá, então eu vou lá na Débora. Depois. Pode ir na Débora, depois pode ir no Ivan, depois melhor. pode ir na... Bom, Débora, olha que bonitinho. A Rose, ela é aqui de Campinas e ela quer uma orientação. O filho dela é muito inteligente, dedicado, bom aluno e tal. E ela foi convidada para uma reunião de pais, porque o filho dela começou a fazer as lições, tem 8 aninhos, muito rápido, e começou a ficar com a letra feinha, desleixada, porque começou a correr com as lições. Aí ela comprou um caderno de caligrafia e fez com que agora, no mês de julho, ele escrevesse: eu, João Pedro, vou caprichar no segundo semestre. Coitado, João Pedro. Por isso que eu adorei, Rosa, porque você foi muito concreta e muito sincera. Então ela disse: agir certo é uma postura correta de fazer com que ele melhore? É Rose, né? Rose, minha amiga. Imagina que você trabalha, você está de férias, e aí o seu chefe pega e te dá uma pasta e fala: durante o seu mês inteiro de férias, você vai treinar a sua digitação, você vai treinar o seu trabalho, seja ele qual for. Você vai passar o mês todo xingando seu chefe, falando: que chefe, ele não sabe que eu estou de férias. O seu filho está em férias. Então, agora é um momento de férias. Você pode, lógico, dar algumas atividades, brincar com ele, focando alguma coisa em termos de coordenação motora. Você pode fazer um bolinho, um brigadeiro e trabalhar a questão motora fina, grossa. Existem, assim, muitas atividades que você pode fazer com ele, mas não
com esse peso todo, dele escrever até o defeito dele. Quer dizer, ele está ali frisando. Eu não, como que é a frase? Eu tenho que... Eu, João Pedro, vou caprichar no segundo semestre. Vou caprichar no Débora, segundo eu queria até semestre. perguntar para você responder para a Rose, para outros pais, ou outras mães que se interessam por isso também, que a questão que eu ouvi ali é que o João Pedro, ele, por algum motivo, ele começou a fazer as tarefas rápidas. Eu estou preocupada com esse, por algum motivo. E aí tem palavras escondidas. Tem um significado. Sim, com certeza. Aí a gente precisa saber o histórico dele, por que nesse exato momento ele está querendo se livrar disso. Qual é a motivação ou a não motivação, né? Porque se até então ele vinha sendo um bom aluno, caprichando, então fazendo as lições corretamente, tendo uma letra boa, no entender da mãe, né, para ela, dentro do parâmetro dela, a letra dele era muito boa. Então, isso a gente precisa conhecer esse histórico para saber. Até uma inveja de um colega pela letra dele ser tão bonita, por ele ser tão bom aluno, e enfatizar isso. Poxa, mas eu não sou como você. Poxa, não. Ele pode se sentir... Não, às vezes ele pode estar sinalizando. A lição de casa, onde que a gente faz? Em casa. Em casa. Então, provavelmente, existe alguma coisa maldita em cima disso. Tipo assim, já fez a lição? Já fez a lição? Percebe? Às vezes os pais chegam em casa e ninguém abraça ninguém, ninguém beija ninguém, rola um pouco no chão com o filho. Já fez a lição? Então, esta pontuação de que a lição fica acima da nossa relação, do afeto, pode trazer uma ansiedade para o João Pedro. Okay. E ele se livrar logo daquilo, porque aquilo começou a ficar um peso. E aí, isso que o João Pedro tem é uma ansiedade. E para fazer depressa, ele vai atrapalhar toda a coordenação, principalmente a coordenação fina. Tá? Provavelmente vai cometer mais erros de ortografia e tudo mais. Mas talvez a Rose precise pensar um pouco se a escola, a lição de casa, não começar a ficar uma coisa pesada para os dois. Chatinha, sem significado. Para a mãe e para o filho, entende? Então, assim, veja o que é maldito. Já fez lição? Já estudou? Percebe? A própria mãe quer se livrar dessa lição de casa, por isso dessa cobrança. Você já fez? Então estou livre, vamos partir para outras atividades da casa. O que o doutor Ivan coloca está apropriado, mas eu acho que é na sala, viu? Porque ela diz assim, meu filho estava fazendo a lição muito rápido. Ela não fala assim em casa, né? A professora disse que ele estava fazendo a lição muito rápido. Mas mesmo que seja na sala, a cobrança... Né? Mas tire esse caderninho, por favor. Por favor. Guarda, não... João Pedro, você está livre. Liberte. Não precisa odiar mais a letra. O José Lopes, aquele abraço, querido. José Lopes toda quarta-feira está ligadinho e faz as perguntas dele. Ele está perguntando, doutor, se o significado das palavras é melhor a quem fala ou a quem ouve? Então, a ambos. Né? O peso do significado das palavras tem a mesma força para quem fala e para quem ouve. Como a gente estava falando, o problema é que vamos falar em amor. Né? Então, eu queria encontrar um grande amor. Qual é o significado disso? O que é o grande amor? O que é um grande amor? Então, por isso a gente tem que conversar e perder tempo na conversa, porque até a gente concluir qual é o significado do que nós estamos falando. Percebe? Então, o mal entendido que as pessoas descobrem, às vezes, tarde demais, que aquilo foi um mal entendido. Houve naquela pesquisa de rua, houve um mal entendido lá. Então, o mal entendido é porque eu vou ouvir o que você está me dizendo com o significado que eu tenho. Só que a minha história é diferente da sua. Percebe? Eu não sou aquele príncipe que vai chegar montado num cavalo branco para aquela menina que pensa que um grande amor é aquele príncipe, encantado do filme. Mas não existe mais esse príncipe, não é? Por isso que eu falei desse diálogo mais, talvez,
aprofundado, ou buscando o significado, quando a gente está namorando, quando a gente está tendo... Às vezes a gente, sem querer, a gente faz isso acontecer, né? Então eu estou conversando com alguém fala alguma coisa que mexeu comigo e eu falo, o que você está querendo dizer com isso? Percebe? Porque eu estou querendo apreender o que você está sentindo, o que você está falando, mas é muito difícil, porque cada um vem de uma história, de uma cultura. É difícil, Ivan, eu penso, porque algumas palavras, elas chegam com um significado já marcado por uma emoção passada, que é o que você está falando, né? Então, por exemplo, por um sofrimento. Uma frase para uma pessoa como, ai, não aguento falar com você, pode ser uma coisa muito simples e muito momentânea, entendendo que não aguento falar com você agora, estou cansada e, portanto, não vou falar com você agora. Mas, para outras pessoas, isso pode chegar com uma grande agressividade. Uma rejeição. Uma rejeição por algo que você já sofreu. Então, a palavra, ela faz tanto mal para você, quanto mal para quem ouve. Por essa razão é que nós precisamos, muitas vezes, observar quem está recebendo e como essa pessoa recebeu. Será que você queria realmente colocar toda essa carga que a pessoa sentiu? Será que você queria magoar tanto a pessoa dessa forma? E se você disse isso e não queria, porque aí dentro tem muitas palavras que estão ocultas, né? Se você não queria essa emoção no outro, seria bom que você corrigisse. Mas é muito cheio de emoção, essa conversa, esse diálogo. Mas a reação do outro vai me trazer. Vai trazer. Vai mostrar a não compreensão. Peraí, não era isso que eu queria dizer. Não era isso que eu queria dizer. Não, não era bem assim que eu gostaria que você se Precisa sentisse. haver uma suportabilidade de continuar perto e junto e ver. A angústia. O tempo. Ter tempo para né? poder uma ir até o intenção, significado disponibilidade de disso. querer resolver isto, né? Uma vez... Deveria ser natural em pai e mãe, né? E não é. Não Porque é. deveria ser Deveria natural, ser eu pai acho e mãe que nas são pessoas. filhos. Pai Também. e mãe são filhos e vêm com uma carga pesada. Uma vez eu fiz uma palestra sobre o medo. E eu contei uma história muito interessante de um cronista famoso, um cronista, que ele escreveu sobre o maior medo que ele tinha tido na vida. E quando criança, ele vivia lendo histórias de heróis, o Superman, o Batman, o Spider-Man. E ele começou a ter medo do Malaman. E aí, muito tarde, ele veio a descobrir que toda semana a família católica se reunia para fazer o terço. E quando terminava o Pai Nosso, terminava assim, livrai-nos do Malaman, né? E ele começou a não dormir. Quem é esse Malaman? Ele começou a ter problemas, mas só que ele tinha medo de tocar no assunto porque as pessoas se reuniam para rezar contra o Malaman. E aí essa coisa, virou uma metáfora isso. Né? Mais tarde, ele veio a associar isso, porque ficou tão impregnado isso nele, né? O medo era tão terrível do Malaman, que imagina, as pessoas rezam para esse homem não aparecer aqui, livrai-nos do Malaman. Então, às vezes, a não compreensão de algo que foi dito e a não busca por essa solução traz coisas assim. Então, muitas crianças pegam palavras dos pais que são incompreensíveis. Palavras, às vezes, que os pais usam, adjetivos ou verbos, advérbios, e usam aquilo como uma palavra maldita. Então, às vezes, isso vem no caguete da fala. Muitos professores, muitos palestrantes começam a ter alguns vícios de linguagem, o famoso né, por causa disso, de imaginar que o que ele está dizendo não está alcançando o outro. Então, eu tenho um vício que eu sempre falo, percebe isso, porque eu fico tão preocupado quando eu falo que as pessoas entendam ao pé da letra o que eu estou falando. Mas o fato de você falar percebe não é o suficiente para a pessoa perceber. Não. Bom, a gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo eu recebi um e-mail aqui curioso que diz o seguinte: Laércio,
avisa os entrevistados que já excluiu o caderno de caligrafia do João Pedro. Ai, que linda! Obrigado. Parabéns, Rose. Que Estou bom. feliz por você e pelo seu filho. Pelo João Pedro. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. João Pedro.